Olá, alunos dos sextos anos da Escola Municipal João Salto. Sou Keila, professora de Ciências, e hoje nós vamos trabalhar a apostila de Ciências que vocês retiraram na escola no dia 31 de maio, livro 2, capítulo 8, Disfarces, das páginas 3 até a página 7. Vamos lá? Então, na página 3, nós vamos ver os disfarces. Na verdade, disfarce, se nós procurarmos no dicionário, nós vamos ver que é usado para disfarçar, esconder a verdadeira aparência. Então, são estratégias, né, de defesa que os seres vivos utilizam para ajudar em sua sobrevivência. Então, esses organismos, eles precisam disfarçar para sobreviver. Ele traz um questionamento para a gente, né? Como esses disfarces ajudam os animais a sobreviver? Então, vão pensando sobre isso que nós vamos ver ao longo da aula. Então, ele coloca também na página 4 que quando o animal não é percebido pelo seu predador, ele é preservado. E aí ele preserva seus filhotes e preserva a sua espécie para não desaparecer, tá? Então, ele coloca também uma coisa, que o disfarce não é só para a presa. O predador também pode se disfarçar de alguma maneira, como nós vamos ver ao longo aqui da nossa aula. Ainda na página 4, nós vamos ver aí a camuflagem, que é um tipo de adaptação pelo qual a espécie revela a mesma cor do meio em que vive ou possui forma que se confunde com coisas do próprio ambiente. Então, a camuflagem, ele está colocando para a gente que ela pode ser dividida em cores desses animais, né? E ele pode se dividir em formas. Então, cores que confundem com o ambiente ou a questão das formas que também vão confundir com a questão do ambiente. Então, nós vamos ver agora no próximo slide. Então, nós vamos ver primeiramente o disfarce pelas cores, né? Então, eu trouxe para vocês aqui que em certas situações o animal pode adotar a camuflagem como um modo de se proteger dos seus predadores e de conseguir obter suas presas. Então, vamos fazer aqui, né, uma comparação da questão da zebra que vocês estão vendo aí, né, que as listas brancas do animal se confundem com a claridade do horizonte, né, desmanchando o contorno do animal quando observadas de longe, né? Então isso é um disfarce que ela tem. E aí eu coloco para vocês que não é só, vamos supor, a presa, né? Nós temos o predador também, tá? Então, ó, na camuflagem o animal consegue se misturar ao ambiente, ou seja, suas cores se confundem com as cores do local, de forma que fica difícil saber aonde ele está. Veja, por exemplo, o leão nesse slide. Então, ele está confundindo aí com a questão das cores, né? Então, a camuflagem como um disfarce aí das cores. E tudo isso graças, na verdade, ao pigmento, né? Então, aquilo que dá cores, né, dos animais são as substâncias chamadas pigmento, encontrada aí nas células, né, da pele desses animais, tá? Outro slide que eu trago para vocês são alguns animais, assim como o urso polar, a coruja do Ártico, que tem cores brancas para serem confundidos com a neve, enquanto que tubarões, golfinhos e outros animais do mar têm cor cinza para se misturarem com a cor da água. Por isso podemos dizer que esses animais têm uma camuflagem básica, pois a cor dos seus pelos, penas e escamas combinam com o meio em que eles vivem, tá? E essas mudanças de cores, elas também servem para camuflar ou esconder os animais, seja presa ou predador, como nós vimos, para atrair os machos ou fêmeas, né, na época da reprodução e para assustar e afastar também os inimigos quando disputam ou competem por alguma coisa desse território que eles vivem. Nesse próximo slide, então, eu trago para vocês reforçando a questão, né, do urso polar, que tem o pelo branco, que se confunde com a neve, então é a questão do disfarce da cor, e eu trago no mesmo momento também o bicho de pau, que tem a forma do ramo, que se confunde com outros ramos que rodeiam. Então, é uma forma também que ele tem
de disfarce. Então, muitas espécies são confundidas com o ambiente porque apresentam as cores e as formas aonde ela vive, como nós já falamos. Então, alguns insetos são semelhantes aos gravetos, como eu acabei de falar para vocês sobre o bicho de pau, em que vivem, né? Borboletas, que está na página 5 da apostila de vocês, borboletas parecem folhas da árvore da qual elas se alimentam. Caranguejos e peixes lembram pedras. Então, é a camuflagem também pela questão aí da forma, né? Não só das cores, como nós vimos, mas também pela forma do animal. Para encerrar na página 6, nós temos aí o mimetismo. Então, o mimetismo, ele é às vezes confundindo com a camuflagem. No entanto, a distinção entre esses processos se dá pelo fato que o mimetismo consiste na semelhança com um organismo específico. Então, às vezes, né, ocorre de uma espécie que imita a outra mais forte, né, e aí ela leva vantagem em cima disso, como nós vamos ver. É, Enquanto a camuflagem ocorre quando determinado organismo possui, como nós já vimos, um padrão de cor, né, ou forma semelhante ao seu entorno, o que dificulta a visualização. Então, a nossa apostila traz aí para vocês a questão do exemplo da monarca e da vice-rei, que são borboletas, né? Então elas são muito parecidas, mas a primeira pode ser ingerida, a vice-rei pode ser ingerida por pássaros predadores, e a segunda, quando atacada, é cuspida pela ave por causa do seu sabor horrível. Veja só, gente. Se um predador atacar primeiro a borboleta com gosto ruim, ele aprenderá que ela tem péssimo sabor e não atacará mais as vice-rei, que não tem gosto ruim, mas acabam se salvando por serem muito parecidas com as borboletas monarca. Claro, né, que se o pássaro tentar comer primeiro uma vice-rei, como ela, que não tem gosto ruim, ele fará o segundo ataque para tentar atacar, né? Então veja que uma se confunde com a outra, né? Uma espécie imita a outra, né? E acaba levando vantagem, caso seja a primeira, ela não vai ser atacada, se for a outra que não era é, um gosto ruim, né? Corre o risco de ser atacada novamente. Aí eu trouxe outro exemplo para vocês, que é a questão da cobra coral, né, falsa, e a cobra coral verdadeira, que também são duas espécies aí que uma imita a outra, e também borboleta coruja e a própria coruja, né, que olha, a borboleta ela tem o aspecto exatamente da coruja, também para poder, na verdade, afastar a questão aí das presas, tá? Então, eu deixo para vocês agora as atividades da página 6, a número 1, letra A e B, e o número 2, e da página 7, a 4 e 5. Bons estudos, uma ótima semana. Qualquer dúvida, nós estamos no grupo do WhatsApp, eu e a professora Silvia, estamos à disposição. Um abração a todos, se cuidem, espero que todos fiquem bem.